Vamos lá, pessoal, resolver agora a questão 6. A gente só colocar uma erratazinha na 5, né? Não tem a resposta 240 minutos. Então, você só divide isso por 60, vai obter 4 horas. Beleza. Questão 6. Um criador de peixes construiu um lago para criar tilápias e inicialmente colocou 1000 tilápias, fornecendo valores. Beleza. Neste lago, e por descuido, 8 lambaris, uma outra espécie, então subentende-se que ele vai te dar duas funções, foram colocados juntos com as tilápias. Se o crescimento das duas populações seguem funções, forneceu a função, é sempre necessário. Você vai ter que esbarrar, vai ter que utilizar essa expressão. Então, lambaris, em função do tempo, é os lambaris iniciais vezes 10 elevado ao tempo. Então, a cada ano, essa quantidade é multiplicada por 10. Para os lambaris, a função é... Essa era a função dos lambaris, né? Perdão. E para as tilápias vai ser essa aqui, ó. Então, tilápias em função do tempo é igual à quantidade inicial de tilápias vezes 2 elevado ao tempo. Consequentemente, elas dobram para as tilápias. Após quanto tempo as duas populações serão iguais? Opa! As duas populações serem iguais implica dizer que a gente vai ter que pegar as duas funções e igualá-las. Beleza. Aqui. L0 é o número inicial de lambaris, T0 é o número inicial de tilápias. Excelente. Então, vamos lá. Tá aqui as respectivas funções, só que você está percebendo que nós temos essas incógnitas aqui, esses dois elementos que ainda são tidos como incógnitas. Então tá, agora você observa o seguinte, foi falado que a quantidade iniciais de tilápias eram 1000 unidades e que a quantidade inicial de lambaris eram 8. Fato é, nós teremos que igualar a quantidade de tilápias com a quantidade de lambaris, tudo em função do tempo. Só que a gente vai estar substituindo esses valores iniciais. Então, 1000 vezes 2 elevado ao tempo é igual a 8 vezes 10 elevado ao tempo. Agora, a gente vai parar aqui e observar uma situação. Vocês lembram que eu falei para vocês que, como isso aqui, essa estrutura, não foi fornecido nenhum valor de log, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, isso vai dar um número puro e simples. A sua banca, a banca da Unirv, ela tem um recurso que é bem interessante em muitas situações, que é o quê? Usar os itens, né, a contrabanca. Por exemplo, apesar que a sua banca é só verdadeiro ou falso, você pode utilizar os recursos que ela te deu, né? Nesse caso aqui, ó, se eu pegar 1000, dividir por 8, vai dar 125. Você está percebendo que é impossível escrever 125 como 2? Esses caras vão travar, essa estrutura vai acabar travando. Então, o que seria interessante? Olhar as respostas e pensar o seguinte, qual dessas respostas encaixaria melhor aqui, ó? Tá. Uma dica, sempre tenda a iniciar um teste de alternativas pelos itens mais simples. Logicamente que você vai observar o comportamento da expressão, né? Aqui, esse aumenta muito rápido, mas tem esse coeficiente aqui relativamente baixo. Esse aqui aumenta com um ritmo menor, só 2 vezes, né? Só que tem um coeficiente muito alto. O que a gente pode pensar? Você está percebendo que as respostas têm alguns valores que são extremamente elevados. Se você colocar um valor muito grande aqui, essa expressão vai ficar enorme. Por quê? Isso aqui cresce muito rápido, apesar de um coeficiente pequeno. E esse aqui cresce um pouco mais devagar, né? Excelente. Então, tudo bem. O que você pode imaginar? Para essas duas coisas serem iguais, 10 multiplicado por 8, né? Inicialmente, e 1000 multiplicado por 2, seria muito interessante que você conseguisse virar um 8, fazer um 8 desse lado daqui, ó. Pensa o seguinte, usando as alternativas e observando 3, substitui 3 para você ver. 1000 vezes 2 a terceira igual a 8 vezes 10 a terceira. 2 a terceira, 8, 8.000 desse lado. Ok? 8 vezes 10 a terceira, 1000. 1000 vezes 8, 8.000.
Então, gabarito, né? 3. E observe o seguinte, muitas das vezes, um dos processos mais interessantes, logicamente que vai ter situações que isso não vai se tornar válido, é usar as respostas, certo?